Você já parou para pensar por que Deus mandaria fazer justamente uma serpente de bronze para curar o seu povo no deserto? Parece estranho, até contraditório. Afinal, a serpente sempre foi vista como símbolo de perigo, veneno e até do próprio mal desde o Jardim do Éden. Então, por que algo tão incomum se tornou instrumento de cura e salvação? Esse é um dos maiores mistérios bíblicos e hoje você vai entender o verdadeiro significado de Neustan, a famosa serpente de bronze que marcou profundamente a história de Israel. Tudo começou durante a longa jornada do povo de Israel pelo deserto. Depois de saírem do Egito com grandes milagres, eles continuaram enfrentando dificuldades, fome, sede e cansaço. Mesmo vendo o poder de Deus diariamente, muitos começaram a reclamar, murmurar e questionar por que haviam saído do Egito. O deserto se tornou não apenas uma prova física, mas também espiritual. E foi nesse momento de rebeldia que algo assustador aconteceu. A Bíblia relata que serpentes venenosas começaram a surgir no meio do acampamento. Elas mordiam as pessoas e muitos israelitas começaram a morrer. O medo tomou conta de todos. O desespero se espalhou rapidamente. Aquilo não era apenas um ataque comum da natureza, mas uma consequência espiritual da desobediência e da ingratidão do povo diante de Deus. O veneno das serpentes se tornou símbolo do pecado que estava contaminando o coração deles. Foi então que o povo reconheceu seu erro. Eles correram até Moisés e disseram que haviam pecado contra Deus. Pediram que ele intercedesse por eles. Moisés então orou, e foi nesse momento que Deus deu uma ordem surpreendente, algo que ninguém esperava. Ele disse para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste bem alta, de forma que todos pudessem vê-la. E quem fosse mordido, se olhasse para aquela serpente com fé, viveria. Parece estranho, não parece? Como olhar para uma imagem poderia trazer cura? O segredo não estava no bronze, nem no objeto em si. O poder estava na obediência e na fé. Deus estava ensinando que a cura não vinha da força humana, mas da confiança total nele. Aquele ato exigia humildade. Era preciso reconhecer a dor, levantar os olhos e crer na promessa divina. E aqui está uma revelação ainda mais profunda que muita gente não percebe. Séculos depois, o próprio Jesus fez referência direta à serpente de bronze. Ele disse que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem precisaria ser levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Isso significa que a serpente de bronze era uma profecia viva, apontando para Cristo. Assim como os israelitas eram salvos ao olhar para a serpente erguida, hoje a humanidade encontra salvação ao olhar para Jesus na cruz. O veneno do pecado destrói vidas, mas a fé em Cristo traz cura, perdão e vida eterna. A serpente não era um símbolo de adoração, mas um sinal profético do que Deus faria no futuro. Mas existe ainda outro detalhe impressionante. Anos depois, aquela mesma serpente passou a ser adorada pelo povo e recebeu o nome de Neustan. O que antes era símbolo de fé, virou objeto de idolatria. As pessoas deixaram de olhar para Deus e passaram a dar poder ao objeto. Foi então que o rei Ezequias tomou uma decisão radical. Ele destruiu a serpente de bronze, porque entendeu que nenhum símbolo pode substituir a presença de Deus. Essa parte traz uma grande lição para nós hoje. Muitas vezes, pessoas transformam bênçãos em ídolos, colocam mais fé em objetos, tradições ou rituais do que no próprio Deus. E isso continua sendo um perigo espiritual até hoje. A serpente de bronze não era sobre magia, nem superstição. Era sobre arrependimento, fé e salvação. Era sobre reconhecer que somente Deus pode curar aquilo que está destruindo por dentro. Agora eu quero saber sua opinião.
Você acredita que a serpente de bronze foi uma das maiores profecias sobre Jesus no Antigo Testamento? Comente aqui embaixo porque sua resposta pode fortalecer a fé de muitas pessoas. Se esse vídeo abriu seus olhos para um mistério que poucos entendem, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui nós revelamos os segredos mais profundos da Bíblia e mostramos verdades que podem transformar completamente sua vida.